Se até agora não te aprofundaste sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, ou apenas foste acompanhando por alto nas notícias, mas agora por causa desta confusão toda de Trump querer deixar a Europa entregue a si mesma, queres saber como tudo começou? Fica comigo. Te conto tudo em mais ou menos 5 minutos. Este conflito começou muito antes de 2022. Na realidade, muito antes de algum de nós provavelmente ter nascido. Tudo o que está a acontecer agora tem raízes na Segunda Guerra Mundial. O mundo ficou dividido em dois blocos, o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. Começou então uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, liderada de um lado pelos Estados Unidos e do outro pela União Soviética. E foi assim que começou a Guerra Fria. Chama-se Guerra Fria porque nunca chegaram a declarar guerra oficialmente um ao outro, em grande parte por medo das bombas atómicas. Em vez de combates diretos, disputavam quem chegaria primeiro ao espaço, depois à Lua, quem dominava os Jogos Olímpicos e envolviam-se em guerras indiretas como na Coreia ou no Vietnã. Em 1989, a Guerra Fria terminou com a queda do Muro de Berlim e em 1991 a União Soviética colapsou. A Rússia perdeu o seu estatuto de superpotência, tornou-se brevemente uma democracia e perdeu vários territórios. E é aqui que as coisas se conectam com a atualidade. O homem no centro desta história nasceu em 1952, viveu quase 40 anos da sua vida na Guerra Fria e foi membro da KGB. O seu papel exato é incerto. Alguns dizem que era espião, outros que chefiava operações secretas ou até mesmo que ajudava grupos terroristas com armas e inteligência. Mas o que sabemos é que para ele, a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Com o fim da União Soviética, a Rússia passou a ser controlada por oligarcas. O então presidente Boris Yeltsin era pouco respeitado e dependia dessas elites para manter o poder. Foi nesse contexto que um certo político começou a ganhar influência. Primeiro como vice-presidente da Câmara da sua cidade natal, São Petersburgo, depois como primeiro-ministro em 1999. Finalmente como presidente após a demissão de Yeltsin no ano 2000. Desde então, nunca mais largou o poder. Este é um homem que cresceu na guerra e para ele chantagear, torturar ou assassinar são apenas ferramentas para alcançar os seus objetivos, especialmente se for em nome da sua nação. Quando a União Soviética colapsou, ele não viu a perda desses territórios como apenas um viés para a Rússia, mas sim como um roubo aos soviéticos. É aqui que entra a Ucrânia. Embora hoje seja um país independente, nem sempre foi assim. No início do século XVIII e XIX, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Tornou-se brevemente independente em 1917, mas em 1922 foi anexada à União Soviética, como uma das suas primeiras repúblicas. Com o colapso soviético, em 1991, a Ucrânia conquistou a sua independência, tal como os outros países europeus que estavam sob o controle comunista. Mas para Putin, essas perdas nunca foram aceites. O que ele quer, aparentemente, é reconstruir o que a Rússia já foi, no auge da União Soviética. No entanto, retomar a Ucrânia tornou-se cada vez mais difícil. Em 2014, protestos massivos derrubaram o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, um aliado de Putin, que tinha recusado assinar acordos comerciais com a Europa. No mesmo ano, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia. Entretanto, a Ucrânia elegeu Petro Poroshenko, que prometeu combater a corrupção, mas acabou criticado por falhar em implementar simples reformas. Em 2019 foi eleito o atual presidente Volodymyr Zelensky. Ao contrário de outros políticos tradicionais, Zelensky era um ator e comediante. Em 2015 protagonizou uma série televisiva chamada O Servo do Povo, onde interpretava um professor de história que se tornara presidente após viralizar a criticar a corrupção. Inspirado pela série, criou um partido com o mesmo nome e venceu as eleições. Para Putin, a Ucrânia estava a fugir ao seu controlo e a aproximar-se do Ocidente. E pior ainda, havia a possibilidade da Ucrânia aderir à NATO, a aliança militar criada em 1949 pelos países capitalistas para se protegerem da União Soviética. Em resposta à NATO, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Mas enquanto o Pacto de Varsóvia terminou com o colapso da URSS, a NATO continuou a expandir-se. E é exatamente por isso que Putin decidiu invadir a Ucrânia. Se a Ucrânia entrasse para a NATO, seria mais difícil para ele recuperar os territórios perdidos. Além disso, tropas da aliança ficariam estacionadas diretamente nas fronteiras da Rússia. Então, desde 2021, o Kremlin começou a movimentar tropas perto da fronteira.
Mas Putin insistia dizendo que nunca iria invadir. No entanto, semanas depois, a exigência de que a NATO recuasse para as suas fronteiras em 1997 foi rejeitada pelo Ocidente. Em vez disso, a NATO reforçou as suas defesas. Então, a 24 de fevereiro de 2022, Putin ordenou a invasão da Ucrânia. Desde então, milhares de pessoas morreram, cidades foram destruídas, protestos espalharam-se pelo mundo e vários países condenaram a ação da Rússia. O Ocidente decidiu não intervir militarmente, pois a Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo. Em vez de combater com armas, optam por sanções económicas, numa tentativa de estrangular a Rússia financeiramente. E assim continua a guerra até aos dias de hoje.